Olá, muito boa tarde. Começa agora Espírito de Mulher aqui pela sua TV Mundo Maior. Muito bom estar essa tarde com você, viu? Tudo bem, Isilda? Tudo ótimo. Tudo ótimo? Tudo ótimo, e aí, maravilha. como é que vai ser o programa hoje? Bom, hoje nós vamos falar de um sentimento que é complicadinho mesmo de lidar com ele, mas que é interessante a gente comentar porque acho que facilita até o nosso lidar melhor com essa sensação. Sentimento de culpa, você já teve? Eu acho que a gente sente um pouquinho todo dia, né? Isso que é pior, todo dia, mas... Todo dia. Todo não, dia? todo dia não, só um dia sim, outro também. Ai, meu Deus. Não, brincadeira. Mas olha só, você pode participar com a gente de várias formas, porque a TV Mundo Maior, ela tá aí, olha, em vários meios de comunicação para você poder assistir a gente. Você pode assistir a gente pela parabólica, pela site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. Pode assistir a gente pelo facebook.com/TV Mundo Maior, porque a gente está ao vivo também. E além disso, você pode interagir com a gente pelo Facebook e pelo youtube.com/TV Mundo Maior, que você também pode interagir com a gente. O que mais eles podem? Você pode mandar para nós um WhatsApp. 0 operadora 11 9643 3827. 0 operadora 11 99643 3827. Manda seu recadinho, a gente vai adorar saber como você pensa, o que você faz para diminuir o seu sentimento de culpa, o porquê que teve culpa, enfim, uma porção de situações que você pode nos auxiliar aqui a refletir sobre esse tema. Vamos dividir a nossa culpa. E você pode responder a nossa pergunta que está lá no Facebook. Mesmo. Porque o que te faz sentir culpa? Tem lá no Facebook, tem um post, né? facebook.com/TV Mundo Maior, tem um post, o que te faz sentir culpa? Enfim, responde pra gente poder bater um papo sobre isso, porque pesquisando, né, Isilda, a gente percebeu que são várias as situações que a gente se sente culpada, né? Pois é. A gente às vezes se sente culpada porque a gente comeu muito, a gente se sente culpado por falar alguma coisa que não gostou, a gente se sente culpado de deixar o filho na escola. São tantas as situações que no nosso dia, por isso que eu falei que todo dia a gente se sente culpado de alguma coisa. O filho cai, a culpa é sua. Não é mais essa criança, né? Não tem mãe, é assim, não é? É então, assim, essas assim. coisas que a gente vai ouvindo na vida te fazem ter esse sentimento. Você desenvolve esse sentimento que não é nem um pouco produtivo. E por que você acha que as pessoas elas desenvolvem esse sentimento? Porque elas acreditam naquilo que falam para elas. E, ao mesmo tempo, porque nós temos ainda uma imaturidade, nós temos falta de confiança em nós mesmos. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos também um certo desconhecimento da lei que rege a nossa vida. Porque as coisas que acontecem com as pessoas, é a ação delas. Nós não podemos interferir. Muitas vezes nós não podemos tirar essa situação da vida delas. Então a gente se sente culpado porque não pode fazer nada. Mas não nos cabe fazer. Algumas situações, a nossa ação não vai ter nenhum reflexo, não vai ter nenhuma resposta, porque cabe ao outro fazer. Então a gente começa a sentir culpa. Principalmente mãe, né? Principalmente mãe. A culpa, você acha que a pessoa lá se pune por Se conta pune, porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela achava que tinha que fazer. Ou ela fez algo que ela depois percebeu que não era muito bom. Uhum. Enfim, é aquela história. Por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu agi assado? Eu não devia ter ido lá. Eu não devia... É sempre assim. Eu não devia, eu não podia, isso não é assim. A vida não é assim. Não é assim, né? Porque assim, realmente, na pesquisa que a gente fez, quando a gente estava elaborando o roteiro, como a gente percebeu, né, que assim, são nas mínimas coisas. Daí, até ontem a gente estava conversando, porque eu lembrava porque quando eu era pequena eu ia muito à igreja católica com a minha avó, né? E eu me lembrava de uma máxima que era assim, a minha culpa, a minha máxima culpa, só que eu não lembrava que oração que era. Daí eu fui pesquisar, chama Oração da Santíssima Trindade. Isso. E eu vou ler para a gente poder bater um papo sobre essa oração, que ela fala assim, é a Oração da Santíssima Trindade.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, e que seu coração seja o meu caminho por toda a minha vida. Amém. Daí é pesada essa oração, Pesada. né? Não sei se as pessoas elas depois refletem, porque tem algumas orações que são tão automáticas na nossa cabeça que às vezes a gente não para pensar no significado dela, né? Olha que interessante, presta sua canetinha aí. Olha só, eu acho que até aqui, ó, você confessar a Deus que você pecou, na verdade você nem precisaria, mas é um ato de submissão, é um ato de arrependimento, é um ato de compreensão de que você não fez a coisa adequada. Isso é interessante. Então você se mostra arrependido de coração, você se mostra submisso à lei, ótimo, você vai ter uma ajuda, isso é legal, né? Então, errou por pensamentos, olha, por pensamento, isso aí tá certo também. Pensou... Porque a gente se culpa até em pensamento, né? Então, mas se você pensou, o seu pensamento tomou forma. Pois é. Então, você tem que mudar aquilo, mudar o seu pensamento para aquela forma desmanchar. Porque se você continua a pensar, aquela forma continua ali, você alimenta aquela forma pensamento, certo? Por palavras e atos. E omissões. Quando você omite também você está errando, certo? Então, tudo bem. Até aí está tudo certo. Por minha culpa, minha máxima ou por minha tão grande culpa. Por sua... Acabou, não precisa ser tão grande culpa. É por sua culpa. Não importa se a culpa é pequena, pequena, se ela é grande, média ou se ela é grande. Foi culpa na verdade, a gente não analisa. Por que eu errei? Porque eu sabia? Porque eu fui magoada? Porque foi momentâneo o pensamento, foi momentâneo, ou foi uma palavra inadequada, mas que eu já me desculpei com a pessoa. O meu ato, eu já me redimi do ato porque eu corrigi. Enfim, eu não penso isso, eu só me culpo. Só me culpo, né? Então, e peço à Virgem Maria, aos anjos e a vós, irmãos, que rogueis por mim. Tudo bem, mas eu também tenho que rogar por mim. Você já rogou lá na frente, você já pediu, né? É porque assim, você se culpa tanto que você ainda precisa ficar... Do outro. Pois é. Porque o outro pode até vibrar por você, ele pode mesmo interceder por você. Nós temos essa possibilidade de receber a intercessão de alguém querido, de alguém que nos ama. Mas a gente não precisa ficar implorando, a gente não precisa ficar dependendo disso. Pois é. Você pode ir direto a Deus, ao seu anjo da guarda, a Jesus. Vá direto, peça e mude-se. Não adianta você pedir para que alguém interceda por você, mas você não se transformar, você não compreender que foi a sua ação que promoveu o seu pensamento ou a sua palavra, que promoveu um ato negativo, uma situação complicada na sua vida. É verdade, né? É verdade. Então é interessante que nós mudemos, né? E que seu coração seja o meu caminho por toda a minha vida. Amém. O coração de quem? De quem é esse coração aqui que eu tenho que... Eu estou pedindo para a Virgem Maria, para os anjos, para os santos. Para a gente, para você que está me acompanhando. E que seu coração seja o meu caminho. O seu caminho é o seu coração, porque é você, essência divina, é filho de Deus. Então, tem um ditado que acho que ajuda a gente a tirar um pouco o sentimento de culpa. Não diz que filho de peixe, peixinho é? Filho de Deus Deus. Tem certo? razão. Então, temos que mudar essa situação para que a gente viva melhor. O que é o sentimento de culpa? É a impossibilidade de você ter feito alguma coisa, mas que você não podia fazer. Então, a culpa não é sua. E você sabe que depois eu até fiquei pensando em uma que a gente não colocou no roteiro. E que também serve para isso, porque quando a gente erra, a gente se culpa. Sim. Certo? Daí tem uma outra passagem bíblica muito interessante, uma passagem de Jesus muito interessante, que é a da mulher adúltera. Então, assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, todo mundo ficou quieto. Porque todo mundo tinha pecado então, ali. Quando você peca, que é quando você erra, né? Você não se sente culpado. Daí você acha que as pessoas não começaram a se sentir culpadas de estarem julgando aquela mulher? Então, assim, é interessante, você falando agora da mulher adúltera, eu lembro de uma pergunta que nós tivemos, Poliana, que veio só para mim, uma pergunta. Se nós tínhamos confundido a mulher adúltera com a Madalena. Com a Madalena.
Que a gente até comentou isso antes do programa, né? Então, vamos já... Vamos por partes, vamos resolver isso aí, já. Maria Madalena é uma que tinha uma vida meio complicada e que, quando conheceu Jesus, se libertou. Sim. A mulher adúltera era a esposa de um homem mais velho que tinha interesses, né, de ter o agrado, ou ter a facilidade junto aos fariseus, aos judeus, enfim. E pôs a mulher para suprir as necessidades financeiras dele, né? Como alguém que ganhasse a vida através do sexo. E depois que ele resolveu a vida dele, ele botou a mulher para ser apedrejada. Então, essa mulher vai ter um sentimento de culpa, Poliana? Com certeza. Ah, vai. Vai, porque ela vai se sentir culpada por ter sido exposta, por ter aceito aquela situação e não teve alternativa. Pois é. Por que vai ter sentimento de culpa? Então. E Jesus perdoou. Jesus perdoou. Jesus não julgou. Não julgou, Jesus exatamente. Ele não julgou. Não condenou. Que era o que todo mundo estava fazendo ali. Todo mundo estava apontando o dedo. E a gente já falou isso várias vezes aqui. Então, Jesus Quando não condenou. você aponta um dedo para alguém, você está apontando 3 dedos para você. Então, assim, é complicado. A gente precisa refletir, né? Isso. E, gente, olha só. Dia 21 de abril, você não pode perder, porque tem uma festa sensacional, que é o 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Vai ter um monte de gente legal. Manuel Bolonha, William Sanches, a Heloísa Pires, José Medrado, De Luca também, super querido. Eles vão estar lá e fazendo aquela festa que vocês sabem que os comunicadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior fazem, né, gente? É um encontro de almas, um encontro de amigos, um encontro de uma família, como se fosse uma festa de família. E você sabe o quanto é importante a sua presença lá. Você já comprou o seu ingresso? Porque assim, já os lugares da frente já estão comprados, porque esse ano é numerado. Então, já está começando a ficar para trás. Então, você tem que ir logo, hein, gente? Porque é dia 21 de abril, no espaço Prisma Eventos, aqui em Guarulhos. E olha só, tem uma ótima notícia para você. Porque se você comprar essa semana ainda o convite do Clube Amigos da Boa Nova, você vai ganhar um par de ingressos. Não é sorteio, gente. Vocês vão ganhar um par de ingressos para o dia 1º de abril, também no espaço Prisma Evento em Guarulhos, um show do Jerry Adriane, Os Incríveis e Elvis Cover. Olha que bacana. Então, isso não é sorteio. Se você comprar um par de ingressos, ou se você comprar um ingresso para ir no Clube Amigos da Boa Nova, você ganha um ingresso para ir no show do Jerry Adriane. Muito bacana, né? Para você fazer parte dessa festa linda, é só você ligar no 0 Operadora 11 2458 3214 ou 2456 7109. Vá nessa festa de luz que vai ter uma energia fantástica. Eu, a Isilda, vamos estar lá, a equipe da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e vai ser um evento pra lá de especial. A gente espera você lá, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Estamos de volta com o Espírito de Mulher. Hoje nós estamos querendo saber o que te causa culpa. Então você pode responder, temos um post no Facebook, você responde para nós lá o que te faz sentir culpa. Você pode também participar pelo youtube.com/TV Mundo Maior. É isso, Poliana? Isso. Pelo WhatsApp, 0 Operadora 11 99643 3827. E pode nos ver ao vivo pelo Facebook também, não é mesmo? Pode, pelo Facebook, pelo YouTube. YouTube. Olha, agora não tem desculpa, gente, porque dá pra gente assistir a gente de um monte de jeito, né? Pois é. A gente estava comentando aqui no intervalo que tem algumas culpas que é como se elas fossem enraizadas na gente, né? Que até a Thaís estava falando, que é a nossa produtora, que é como se fosse cultural, né? Então a gente já fala que a gente está sentindo culpa, que é pra gente não ficar tão culpado. Mas você foge, né? Porque é uma justificativa. É uma justificativa da sua ação. Você se justifica. É assim. Por exemplo, eu comi demais. Por quê? Porque eu estava nervosa.
eu falei isso, porque eu tô com dor em algum lugar. Você está se culpando porque você fez, mas ao mesmo tempo você está se justificando. E isso é ruim demais, né? É ruim demais, porque você está sempre prisioneiro desse sentimento. Fiz. Fiz errado, percebi que fiz errado, vou lá corrigir. Corrigiu, acabou. Acabou, passou. Eu vou dizer assim, de uma forma pessoal, eu acho que a Isilda e muitas pessoas que estão em casa, as mulheres, vão se enxergar nesse papel, né? Oh, meu Deus. Como mães. Quando a gente é mãe, como a gente se culpa, né, Isilda? Muito. Quando eu fui deixar minha filha a primeira vez na escola, porque assim, teve um pouquinho antes. Eu sempre quis, eu sou adepta do parto humanizados, os humanizados, meus filhos nasceram de partos naturais, então assim, eu sempre quis amamentar, por todos os benefícios que a amamentação traz e tudo mais. E aí, na minha primeira gestação, e assim, gente, vamos conversar, que a gente não consegue dar o peito para eles, porque a gente não sabe como, e eles não sabem como pegar, que tem a tal da pega, e às vezes dá algum problema no seio e tal, e eu tive esse problema no seio. O bico do meu seio quase caiu e eu me culpava porque eu não conseguia amamentar minha filha. A culpa não era minha, o meu bico do peito quase caiu. Como é que eu ia amamentar minha filha? Mas eu me culpava. É complicado. Quando ela foi a primeira vez para a escola, eu acho que devem ter achado que tinham batido na minha filha, de tanto que eu chorava. Eu saí de lá descontrolada de tanto que eu chorava. Porque você se sente culpado por você estar deixando o filho na escola. E assim, a minha filha, ela fica, até hoje os meus filhos, eles ficam das 7h30 da manhã até às 6 horas da tarde na escola. Então eles ficam muito tempo na escola, né? E daí, quando o Mateus nasceu, que é o meu segundo filho, eu saí de lá, nossa senhora, que eu chorava. Daí meu marido falou assim, mas a gente já passou por essa situação. Eu falei, não interessa, se eu tiver 10 filhos, cada eu um vou é cada chorar um, por causa de todos os filhos. E mãe se culpa muito. Você também se culpa, Isilda? Sim, mas é normal, né? Talvez não tanto quanto você, porque cada um... Não, e não é. Cada um é cada um, né? Eu fui, talvez, ou tinha mais experiência de vida do que você, como espírito, não como pessoa aqui agora, né? Mas, sei lá, talvez já tenha vivido e vivenciado isso, mas a mesma coisa também, né? Tanto que ir para a escola e, assim, a primeira vez que eles andaram de ônibus sozinhos, e eu falei para eles, vocês me liguem quando chegar lá. Ninguém ligou, eu fui atrás, né? Porque falei assim, não é possível, aconteceu alguma coisa e a culpa vai ser minha, a mãe que não... A minha filha caiu, quebrou o nariz. Nossa, a culpa é sua, mas ela caiu. Uma menina derrubou. Então, eu estava dando de mamar para o filho e a outra menina sentada no carrinho e uma outra criança veio e derrubou. Nossa, essa mãe não olhou essa criança? Olhei, mas não deu tempo de acudir, né? É complicado, É né? complicado. É ruim quando a gente se culpa desse jeito. E se acontece alguma coisa, se você deixou, é porque você deixou. Se você não deixou, é porque você não deixou. Então, não pode ser assim. Se o filho não é feliz, a culpa é sua? Não, também. Porque tem isso. Ele escolheu errado, ou ele decidiu errado. E você não podia decidir por ele. E aí não deu certo, mas a culpa é sua? Não. O que você pode fazer? Ajude-o a mudar a situação, a melhorar. Eu vou contar uma situação que aconteceu essa semana com a minha filha. Minha filha ela tem 5 anos, gente. Nós fomos ao mercado e quando eu fui pagar, eu perdi o meu cartão e eu não tinha visto. Eu não sei se eu perdi na rua, enfim, quando a gente perde, a gente sabe onde a gente perde, né? A minha filha, ela falava assim dentro do mercado, gente. Você tá deixando a nossa comida aqui, mãe. Mãe, a gente tem que levar a nossa comida embora. E eu tava me sentindo culpada porque eu tinha perdido meu cartão. E o que eu ia fazer com aquela menina chorando? Eu falei, filha, pelo amor de Deus, a mamãe não perdeu o cartão porque ela quis. E explica e conversa, porque ela não estava entendendo que eu fiquei lá 1 hora no mercado e não tinha como pagar, porque eu perdi meu cartão. Não dava, eu tenho o hábito de deixar no bolsinho da bolsa, acho que eu fui puxar alguma coisa, caiu e eu não vi, enfim, que eu estava sem cartão, não tinha como pagar o mercado. Como é que eu ia pagar? Eu sei que ela chorou e daí eu fiquei me sentindo culpada, porque nunca eu estava conseguindo. Ela falava assim para mim, eu não vou tomar o meu café da noite. Você se sente mal,
Mas porque ela não sabe. A gente não pode se sentir culpada porque ela não entende a situação Ela que não está entende, acontecendo. É só isso. E ali na hora, né, Não que dava assim, eu pra já estava explicar. pagando o maior mico da vida ali no mercado, né? Eu falei, dava pra depois eu explicar. conversei, sentei, eu falei, filha, aconteceu isso, mas até aí você fica se sentindo culpado. São situações que parecem que são bobas, mas você, mãe que está em casa, eu tenho certeza que você vai se enxergar em algumas coisas, porque a gente tem esse hábito mesmo. Sim, então, né, eu acho que, Gilda? assim, o interessante é que a gente avalie a situação pela qual a gente está passando. Por exemplo, lá mesmo na sua situação, se a gente conseguir exercitar a calma, A calma. naquele momento você fala, filhinha, nós já vamos resolver isso. Pronto, ela já ficava calma. Eu falei, mas ela não estava entendendo naquele momento. Porque, tadinha, ela é pequenininha. Até depois eu conversei dela, ela fez assim, mamãe, desculpa. Que depois ela entendeu. Que ela virou e fez assim, é que eu não estava... ela falou assim pra mim, como é que ela falou? Eu achei que você estava deixando o nosso comprar lá. Eu falei, não, filha. Daí eu expliquei. Mas até aí a gente tem esse hábito mesmo, né? Então, mas eu acho que também, Poliana, como a gente tem aqui programado no nosso roteiro, as religiões colaboraram muito para isso. Você acha? Sim, por conta do temor a Deus, do temor a, assim, você dominar pelo temor te faz sentir culpa, porque tudo que você faz errado, alguém te condena. Sim. E condena em nome de Deus. E aí você pensa que Deus não é misericordioso, porque você fala, Deus está me punindo, Deus está me castigando porque eu errei. Então, você não tem o direito de errar, porque alguém vai te condenar. E o problema de quem condena, porque não sabe o que está fazendo, porque quem condena nunca errou. Se a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que não é assim. E se a gente lembrar que nós somos criados simples e ignorantes para percorrermos um caminho de acertos e de erros, porque a gente não sabe, nós estamos aprendendo. Quando a gente vai na escola, a gente acerta sempre? Claro que A gente não. tira 10 toda a prova? Claro que não. Não é? E você consegue chegar ao objetivo que é lá, sei lá, a faculdade ou a profissão, enfim, onde você deseja chegar, né? Assim é a vida. Nós somos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Mas esse caminho é longo. Pode ser mais longo, menos longo. Mais rápido, menos rápido. Pois é. Né? Cada um dentro das suas limitações, necessidades. Dentro das suas possibilidades. E aquilo que você falou, quando a gente condena, eu tô te condenando, mas olha aqui pra mim, quando a gente faz assim, tem 3 pra gente. E aí as religiões, elas foram passando isso com o passar dos anos pra gente, e isso acabou ficando enraizado mesmo na gente. Foi o que a gente falou no começo, é cultural. Então, assim, a gente passa isso para os nossos filhos. Sim. Porque a nossa educação foi assim. E automaticamente a gente acaba lidando com esse tipo de situações do dia a dia que às vezes a gente acha engraçado, que aconteceu ali na hora, mas na hora a gente fica nervoso. Mas a gente vê que as religiões, elas também têm a sua parcela de culpa nisso, porque elas começaram a mostrar um Deus que não é bondoso muitas vezes, que esse Deus... porque se você pecar, Deus não vai te perdoar porque você pecou. Como Deus não vai perdoar a gente? Realmente ele não precisa perdoar, porque ele não se abala com os nossos equívocos, porque ele nos vê como nós seremos, não como nós estamos. E a nossa essência, ele enxerga a gente de uma forma diferente. Ele sabe né? que nós somos... Eu lembro sempre de Adão Nonato, quando ele fala assim, nós somos arcanjos equivocados. Pronto, só de eu me considerar um arcanjo, eu já estou melhor, porque antes eu era uma pecadora. Hoje eu sou um arcanjo equivocado, que ainda não sei tudo, que ainda não consigo fazer tudo correto, mas farei. E você acha que, assim, o egoísmo e o orgulho, porque isso também a gente foi aprendendo, e isso está muito no nosso dia a dia, eles acabam trazendo... Toda ação negativa, toda ação que te compromete, tudo que te entristece, tudo que te irrita, enfim, toda ação negativa que você promove ou que você recebe, tem um ponto, se você prestar atenção, for buscar no fundinho, tem um ponto de egoísmo, tem um ponto de orgulho. Porque você não quer errar. É o orgulho, né? É o orgulho. Aí, você quer que o outro faça como você faz. Egoísmo. Né? Então, a gente precisa mudar isso. Como que a gente pode mudar essa situação? Ajudando a
a TV Mundo Maior, a Fundação Espírita André Luiz, chegar a lugares mais distantes, levando esses conhecimentos, essa doutrina consoladora de amor, que são os ensinamentos de Jesus, que nos deixou como exemplo todo o amor incondicional. Você pode nos auxiliar a levar esse conhecimento a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós essa possibilidade, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38 ou ainda acessando amigosdaboanova.com.br/espiritismo SOS. Você tem alguns benefícios quando você se torna sócio. Acessos a downloads, tanto da Rede Boa Nova quanto da TV Mundo Maior, conteúdos exclusivos, você tem acesso em primeira mão das edições da revista Difusão Fiel, descontos em vários eventos, como por exemplo, o 15º Encontros Amigos da Boa Nova. Você vai ter descontos especiais em livros, em promoções de livros, enfim. Você pode nos ajudar e fazer com que o mundo se faça melhor. 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br/espiritismo SOS. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Fique aí. Até já. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Estamos de volta com o Espírito de Mulher. E aí, você se sente culpado, culpada de alguma coisa? Conta pra gente, tá lá no facebook.com/TV Mundo Maior, tem um post lá, tem a pergunta, o que te faz sentir culpa? Deixa lá uma mensagem pra gente. A gente recebeu também o pessoal que tá aqui no youtube.com/TV Mundo Maior, também tá conversando com a gente, viu, Isilda? A Maiorta que diz, oba, finalmente vou conseguir assistir ao vivo o programa de vocês. Sempre acompanho pelo YouTube e aprendo muito. Que bom, obrigada, viu, Mai? O Sabiano... Sabiniano Maia também, boa tarde, muito bom mesmo. Que bom, a gente fica feliz em receber esses retornos de vocês, viu? Então pode mandar mensagem no YouTube que a gente está acompanhando, viu, E tem gente? aqui no Face também para a nossa amiga, né? Nossa querida amiga que nos acompanha desde o começo Desde do programa, comecinho, né? A Sheila Crianças, ela diz assim, boa tarde meninas amadas, eu adoro essas coisas, viu? Meninas do céu. O que mais me causa o sentimento de culpa é a minha impaciência. Não tenho muita paciência para determinadas perguntas. E o pior é que ainda que eu não responda, não consigo disfarçar. Isso me chateia muito, porque deixa claro a minha incompreensão no jeito de ser do outro. Preciso transformar essas atitudes. Beijo para todos da TV Mundo Maior. Beijo, Sheila. Pois é, a impaciência é a falta de paciência, né? E assim, a gente fala, perdi a paciência. Não, a gente não perde paciência porque a gente não tem ainda. Esse aqui é difícil. E a gente se sente culpado, eu imagino, viu, Sheila? Porque às vezes também quando eu perco a paciência, que segundo a Isilda eu não tenho... Mas é verdade. Às vezes eu me sinto culpada, porque a gente fica, poxa, mas se eu tivesse... Aqui na hora a gente às vezes tem reações que extravasam um pouco. Mas é complicado. Porque olha aqui, a Sheila diz assim, não tenho paciência para determinadas perguntas. Porque quando a gente já sabe algumas coisas na vida, porque nós sabemos muitas coisas, certo? Sim. Então, quando uma pessoa te faz uma pergunta, ou quando você vê uma pergunta, mesmo assim, no curso que você tem umas perguntas que você fala, meu Deus do céu, né? Mas fala, bom, ele não sabe. Ele está fazendo a pergunta porque ele não sabe. Você já sabe. Então, ouça mais uma vez a resposta, ou dê a resposta mais uma vez. É assim que deveríamos ser. Eu não estou dizendo que eu sou assim, mas é assim que nós deveríamos ser. A gente não tem paciência com a dificuldade alheia. Não tem. Porque a gente sabe, acha que todo mundo tem que saber. E não é. Só que quando a gente não sabe, a gente quer perguntar. Ou às vezes a gente não pergunta para não ter essa impaciência do outro. Pois é. E que a gente poderia perguntar, porque também temos o direito. Pois é. Sem sentimento de culpa. Isilda,
quando a gente não se... a gente fez uma situação, um exemplo, que até o exemplo que foi dado aqui a hora que a gente estava conversando agora no intervalo. Uma pessoa, ela assassinou outra. Mas daí ele vai dar o depoimento, ele não se sente culpado. Não se sente culpado pelo que ele fez. Você acha que é porque é uma pessoa má? Não assim, também não tem uma resposta exata, né, Poliana? Sim. Sempre assim, né? Por quê? Pode não ser uma pessoa má, mas pode ser uma pessoa que acredita que aquilo que ele fez foi necessário. Que o que ele fez Foi pra uma ajudar. autodefesa, foi para ajudar alguém, foi para eliminar alguém que estava prejudicando a sociedade ou um grupo de pessoas. Enfim, pode ser. Entendi. Pode ser que seja alguém frio calculista mesmo. A gente não pode generalizar, Poliana. Né? Sim. Tem uns que são psicopatas, mas Sim. são calculistas. Que Eles matam, mas por desequilíbrio também. Eles não estão em sã consciência. Porque se estivessem, não fariam. Né? Então, isso que a gente tem que levar em consideração e que nós não levamos. Precisa corrigir? Precisa corrigir. Muitas vezes precisa prender, isolar da sociedade? Às vezes precisa. Mas o que nós não podemos fazer é julgá-lo como um ser inferior a nós. Porque nós temos os nossos equívocos também. Às vezes menos grave, mas também são equívocos. Né? Então, você não pode dizer, ele não é má, ele é uma pessoa má ou é uma pessoa que não é má. Até porque o julgamento dele vai ser feito... Pela consciência dele mais ainda. Porque ele vai chegar um momento, a lei está em nós, né? Mas Poliana? pela consciência dele, quando você diz, às vezes, até depois que desencarnou, né? Sim, mas então, o que faz com que nós corrijamos os nossos equívocos é a nossa consciência. Porque a lei divina está em nós. O que é a lei divina em nós? É a nossa consciência. Sim. Então, vai chegar um momento que você vai cansar de sofrer. É lógico que pode ter alguém que vai te ajudar a descobrir isso, ou a abrir-se à mudança. Mas quem vai determinar o momento exato é você. Entendi. Sim. Né? Isso é que é legal. Isso é que é... Por que Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos dá esse tempo, tem essa paciência conosco? Ele não tem pressa, Deus, né? Não. Nós temos, porque o tempo dele é diferente do nosso. Né? Nós temos a eternidade para corrigirmos. Lógico que quanto mais rápido, melhor, porque você vai ser feliz. Porque né? é a sua evolução. Na verdade, até egoísmo, né? Porque é para a sua evolução. É a sua evolução. Então, por que nós não temos paciência de responder? Aqui, usando o exemplo da Sheila, porque ela está querendo se transformar, nós não temos paciência de ouvir uma pergunta que a gente já sabe, que é uma pergunta que parece banal, que não é possível que aquela pessoa não sabe. Mas ela não sabe. Cada um no seu tempo, né? E Zilda, você acha que a culpa ela pode desencadear doenças? Nossa, total. Existem algumas doenças, né, que você pode desencadear. Desequilíbrios emocionais, você pode, inclusive doenças físicas, né? Porque de tanto que você se sente culpada, você pode ir para uma depressão, essa depressão pode te causar um mal físico, porque vai te dar problema de estômago, né? Você pode, a pessoa que sente culpa, ela não sabe filtrar as situações, ela pode danificar o rim, né? O rim não é um órgão filtro, né? de filtro. É o filtro do nosso corpo. Então, não que isso é uma regra geral, mas isso pode acontecer. Agora, o que é mais comum, né, são os transtornos emocionais que pode causar, né? A depressão pode causar labirintite, que são algumas doenças são doenças emocionais, são desenvolvidas através da emoção, né? Então, vai ter uma porção de situações. Mas eu acho que um grave e corriqueiro mal é a depressão, né? Eu acho que a gente até já leu, porque tem muitas vezes, eu já vi algumas vezes no Facebook alguns posts que eles relacionam as doenças com o seu comportamento. Então, azia é algo que não foi bem digerido. Sim. Então, tem o rim não filtra. não filtrou. Não filtrou. Então, é bem interessante. Eu vou até dar a hora que a gente vai no intervalo, eu vou dar uma pesquisada. E no começo do próximo bloco, eu falo para vocês algumas dessas doenças que a gente vai relacionar com comportamento, com atitude. Porque, por exemplo, câncer é como mágoa, né? Então, mágoa, você fala assim,
tudo aquilo, tudo que você encasqueta, assim, tem que você fica ruminando, Aham. né, em pedra. Sabe, ele fica, assim, como é que a gente fala? Não é que quando você não usa aquela energia, vai estragando? Aham. Assim é você. Sim? Então, vai encaroçar, vai virar um câncer. Isso nas questões 974 e 974A de Livro dos Espíritos tem as perguntas. Na 974. Certo. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Então, procede de nós mesmos, né? Na verdade, assim, procede da religião que nos ensinou que nós íamos para o inferno, Pois é. né? A pessoa tem que ser punida. Lembra, assim, aquela novela... Minha culpa, minha máxima culpa. Se bate, se flagela, martiriza, se autoflagela, né? autoflagelo, né? Então, isso, não existe isso. É aquele conceito de que Deus é punitivo, mas Deus não é punitivo, Deus é misericordioso. Ele nos dá oportunidades, milhões delas, para que nós possamos nos redimir ou corrigir. Não é redimir, mas corrigir os nossos equívocos. Deus, se a gente trouxer Deus aqui para a Terra, Ele é o bom professor, que te ensina toda vez que você perguntar a Ele. Que tem muita paciência. Que né? tem muita paciência. Não tem aquele professor que você ama de paixão, porque qualquer pergunta que você faça, ele te responde? Mesmo que você faça 30 vezes A mesma. pergunta. Ele vai te explicar de formas diferentes até você entender. É assim Deus, Ele te dá oportunidades diversas para você corrigir, para você melhorar, para você se transformar. É verdade. Tá certo? E na 974A diz, mas o temos desse fogo não produzirá bons resultados? O quê? O termo? Como é que é? Não temos... não... Peraí, que é para agora a gente já confundiu. Não Peraí. produzir. Não, essa coisa, o temor, acho que é o temor. É o temor? O temor. O temor desse fogo não produzirá resultados? Absolutamente que não. Porque você não vai se conscientizar de que não existe fogo nenhum. De que não existe o mármore do inferno. O mármore do inferno é Não ótimo. existe isso. Existe a sua consciência, existe a lei divina te ajudando a mudar, a conscientizar-se de que... É isso? É o temor? É o temor. É o temor. Existe a lei te ajudando a descobrir-se. Errei. Por que eu errei? Porque eu não sabia. Porque eu fiquei revoltado. Porque, enfim, qual foi o motivo? Por que aquilo te causa esse sentimento? Analisa. Analisou? Vou mudar. Está errado? Vou mudar. Eu não preciso ir para o fogo, eu não preciso ir para o inferno, eu não preciso ir para lugar nenhum. Eu preciso só me conscientizar do que é a vida. Aquele ensinamento de Jesus, faça ao outro aquilo que você quer que te faça. Pois é. Se eu não fiz aquilo, então se coloque no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, né, você viu que errou. Agora, mas ao mesmo tempo, se coloque no lugar do outro e perceba como você agiria se você recebesse essa ação que você promoveu. Eu perdoaria? Eu entenderia? Eu relevaria? Não revidaria? E faça igual. E você pode se colocar no lugar do outro, sabe como? Tornando-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Porque aqui na TV Mundo Maior, quando você liga a TV, você só vê palavras do bem. E você está ajudando o seu próximo a evoluir, a escutar palavras que talvez naquele momento ele precise escutar para ele poder ajudar a evoluir, a compreender algumas situações, até que acontece na vida, né? Então, se você se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você vai ajudar a gente a continuar divulgando esse tipo de mensagem. Sabe, porque quando a gente liga a televisão e outros canais, a gente vê muita desgraça, vamos falar o português claro, né? A gente vê um monte de coisa ruim e aqui na TV Mundo Maior não. Você vai ver aqui mensagem de amor, mensagem de Jesus, a mensagem que a espiritualidade traz com o maior carinho pra gente, para que nós possamos evoluir. Então faça parte desse clube lindo, que é uma família maravilhosa, que é a família FEAL. Então faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, ligando no 0800 12 18 38 ou acessando amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Sabe por que Espiritismo
Espiritismo SOS, porque a gente precisa de você, a gente precisa da sua ajuda para a gente manter essa TV do bem, essa rádio do bem. Assim você assiste a gente, escuta a gente e continua levando amor para as pessoas e acalentando o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o Espírito de Mulher e nós queremos saber, ainda dá tempo de você responder, o que te faz sentir culpa. Você pode participar pelo Facebook, vai lá no post e responde essa questão. Você pode participar pelo Facebook ao vivo, você pode participar pelo youtube.com/TV Mundo Maior. Pode nos mandar um WhatsApp pelo telefone 0 operadora 11 99643 3827. Responda, a gente vai adorar saber qual é a sua opinião. Nos ajude, né, até a ajudar as pessoas a não se sentirem tão culpadas pelas ações que fazem no dia a dia, com a família, com os amigos. Enfim, participe conosco. Nós estamos esperando a sua participação, não é isso, Poliana? Lá no Facebook tem um post. O que te faz sentir culpa? Você está se sentindo culpado? Compartilha com a gente para a gente poder conversar aqui. Como eu falei, a gente se sente um pouquinho culpado todo dia, viu? Então, eu acho que é normal. Então, a gente tem um marido, às vezes, que fala assim, nossa, se eu esqueci o remédio, culpa sua, que você não me lembrou. E você toma para si a culpa. E a culpa não é sua. Mas não é verdade? É um hábito. É uma tradição, é um costume. Sei lá, o que errado, é? Equivocado. Ah, eu esqueci, não sei o quê. A culpa é sua, porque você não me lembrou. Como assim eu não te lembrei? Mas o problema é seu, o remédio é seu, não é meu. O meu eu lembrei. Não é? É assim que acontece. É verdade. Isilda, na questão 631 de O Livro dos Espíritos, tem meios, ela fala assim, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Tem, né? Tem. Mas, porque a lei está em você. Pois é. A lei está em você. O que é bom para você deve ser bom para o outro. O que não é bom para você não pode ser bom para o outro. Eu acho que esse é um critério importante. Você concorda que é um critério importante? Concordo. Você, assim, o que é bom para mim pode ser, assim, no sentido geral da coisa, né? Porque pode tem até ser... um dito popular, o que é feio para você bonito me parece, uma coisa assim. o que é feio... Não. O que é... Mas ela é mais ou menos A assim. quem ama o feio, bonito lhe parece. Né? Mas, assim, eu quero dizer no sentido geral, por exemplo, no sentido geral, né? Respeitar o próximo. Aqui a gente está falando do mal, no mal nesse sentido, de desrespeito ao próximo, de agredir o próximo, de não saber conviver adequadamente, porque gosto, cada um tem o seu, certo? Nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Pois é. Mas o que está dentro da lei divina deve ser bom para todo mundo. Então, eu acho que nós temos essa condição, né? O que o orgulho e o egoísmo que não nos deixa distinguir uma coisa da outra, porque eu quero o bem para mim, mas nem sempre eu quero o bem para você, Poliana, entendeu? Ai, eu lhe quero bem. Não, isso é só um exemplo. Que eu quero todo o bem para você, mas é um exemplo, né? É assim que acontece na vida. Os privilégios. E hoje, atualmente, o que a gente vê hoje, Poliana, no mundo? Não vê os privilégios para uma determinada categoria de um grupo? Sim. E outro sem nada? Uhum. Por quê? Porque falta, o egoísmo, o orgulho invadindo... Que deixam as pessoas desfavorecidas de alguma forma. Invadindo a humanidade, né? Sim. Assim, se mostrando, né? As pessoas estão se mostrando, porque nós estamos num tempo de limpar o nosso planeta, de acabar com esses conceitos equivocados. É verdade.
Vamos dar algumas dicas de como a gente parar de se sentir um pouquinho culpado? Vamos. Vamos lá, então. Compreenda que você é um ser imperfeito. Porque para começar a lidar com esse sentimento, é necessário, antes de tudo, identificar e assumir o sentimento de grandeza e entender que a vida não está completamente sob nosso controle. Não há problema nenhum em errar. Desse modo, é preciso compreender que os seres humanos são seres que, por natureza, são imperfeitos. Os erros acontecem inevitavelmente e, a nós, cabe somente entender o porquê de termos errado e procurar não cometer os mesmos erros. É simples assim. Eu acho que isso é um conceito que é importante, mas ao mesmo tempo que a gente não pode usar como justificativa. Ah, Sim. mas eu sou imperfeito. Não, você é imperfeito, mas você é perfectível. Não, você é imperfeito e você tem que ter consciência que você não precisa ficar errando para... Então, mas você tem a condição de ser perfeito. Você tem a condição de se acertar. Você vai ser perfectível. Olha que bela palavra. Você tem toda a condição de acertar, se usar do seu esforço. Sim. Né? Procure conhecer a origem do sentimento, como uma forma de autoconhecimento. É importante conhecer a origem do sentimento de culpa. Para isso, faça perguntas a si mesmo. O que me faz sentir culpado? Quais são os momentos em que isso acontece? Em cada situação da vida, você está irritado, você está... Enfim, por que você se sentiu culpado? O que você fez para se sentir assim? Responda essas perguntas fazendo uma lista em que as culpas vivenciadas por você serão elencadas uma a uma. Isso pode lhe ajudar a conhecer e estudar os conflitos emocionais gerados pelo sentimento de culpa e começar a investigar o porquê de você se sentir dessa maneira. Tudo na vida é assim. Porque, se pergunte, lembra de Sócrates? Uhum. Ele usava essa técnica. Faço uma pergunta, que vem uma resposta, que me traz outra pergunta, que me traz outra resposta, que me traz outra pergunta. Isso é uma constante, isso está tudo dentro de você. E quando você começa a se questionar, você começa até a enxergar o porquê que você fez as coisas, o porquê que você errou e o porquê até que você se sentiu culpado por conta do erro que você cometeu. O ponto importante é que você seja sincero com você mesmo. Você não precisa ser comigo para me alardear todos os seus defeitos, mas seja com você. Entenda a diferença entre responsabilidade e culpa. É necessário também entender a diferença entre a responsabilidade e culpa, pois ambos são muito diferentes e assim possuem consequências distintas. Sim. Responsabilidade é reconhecer que você é o responsável pelos seus atos, enquanto culpa é o sentimento que provém do fato de alguém querer que as coisas aconteçam sempre como ele quer. Ou seja, você sempre será responsável por suas ações. Entretanto, não cabe a você culpar-se caso algo que fez venha a dar errado. Por exemplo, do remédio. Vamos lá, marido esqueceu de tomar o remédio. Edu. Não é? Então, assim, a minha função é lembrá-lo de tomar o remédio. Se a minha função é lembrá-lo de tomar o remédio, a responsabilidade é minha. Isso. Agora, como não é, Azar a culpa não é minha. Pois é, fica a dica, Edu, lembra de tomar o remédio. Não se puna. Não se puna. Algumas pessoas sentem que devem punir-se com a negação ou com a autossabotagem, como punição, quando se sentem culpados. Elas não acreditam que os sentimentos de culpa são castigo suficiente para o seu mal-estar. Já o sentimento de culpa é castigo, né? Pois é. Às vezes, retardar uma recompensa ou uma coisa boa pode ajudar a sentir-se menos culpado. Na verdade, isso não passa de uma ilusão. Olha que coisa. Não adianta você se culpar, ou se punir, se destruir porque você errou, porque você fez alguma coisa errada. Corrija e siga em frente. Não, assuma que errou, Assuma, errei, isso. bola pra frente. Acabou, né? Aprenda com os seus erros. Por que razão, por vezes, não conseguimos aprender com alguns erros que cometemos na vida? A razão para tal é que deixamos-nos turvar por erros de raciocínio. Viramos-nos contra nós mesmos ao invés de nos ajudar. Reconhecer o erro só é benéfico se depois conseguirmos manter um equilíbrio emocional que jogue a nosso favor. É necessário que nos coloquemos num estado onde possamos acionar todos os nossos recursos para agir, minimizando o erro, evitando que volte a acontecer ou antecipando novas situações para que não volte a ocorrer. Aprender com erro é extraordinário. Pois né? É inteligente.
Não se sinta culpado por coisas que não estão sob o seu controle. Esse aqui não precisa nem falar. É o remédio, não é o meu controle. Eu vou bater nessa tecla porque é fácil um exemplo. Não é a minha, não é o meu, eu não tenho que controlar aquilo. Não é sua obrigação. Não é? Então, não precisa. Aceite a culpa. É preciso aceitar aquilo que aconteceu e não vai mudar. Não vai mudar, é pronto. Você fez? Então fale, eu fiz, desculpa, não vou fazer de novo. Acabou. Não guarde o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é muito forte e jamais deve ser guardado dentro de si. Isso porque ele é o único responsável por causar doenças emocionais, né? As consequências podem ser graves e incluem depressão, tratar mal os outros, estar continuamente encontrando culpados para tudo. Pois enfim, é. não é Fez, bom. assume, porque assim, a nossa vida, ela vai passar. E não adianta a gente ficar se punindo, se culpando, porque a gente fica doente. Então, se você fez, assuma o que você fez, porque é muito mais fácil do que você tentar jogar a culpa do que você fez em outras pessoas. Não temos mais tempo? Não temos. A Thaís está ali que quase pena. matando a Ah, gente. então O vamos Everaldo já deve estar querendo enforcar. Nós vamos embora. Então a gente vai, semana que vem a gente está de volta. Amanhã você fica com o Dr. João Lourenço. Novamente. Novamente é o nome do programa. É viu, gente? verdade, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.